Olá forasteiros, sejam bem-vindos ao vídeo aqui no canal. Eu sou o Alexandre e no vídeo de hoje teremos o review e comentários do Xperia M5 da Sony, tá certo? Bom forasteiros, então vamos começar falando aqui do visual do Xperia M5. Eu quero deixar claro que os materiais utilizados no Xperia M5 são vidro na parte traseira e as suas laterais, os botões, as portas, a porta USB, a entrada de cartão de memória e o slot do chip de memória, do chip de cartão de memória e do SIM são todos em aço inoxidável, tá certo? Não tem plástico envolvido em canto algum. Além do mais, temos também uma USB livre, né, que é a tecnologia nova que a Sony apresentou junto com o Z3 Plus, que pra falar a verdade eles estão bem próximos aí de visual, tá certo? Possui uma espessura de 7,6 milímetros e o seu peso é de 142,5 gramas. Uma parte super interessante de falar é que o aparelho ele não esquenta de modo algum. É extremamente muito difícil de você aquecer, nem mesmo você filmando em 4K por 10 minutos mais ou menos, ele vai chegar à temperatura que o Xperia Z3 Z3 Plus chega, por exemplo, ou um Z3 normal no caso. Ele definitivamente demora muito para esquentar. E quando esquenta não é nada extremamente quente a nível de não conseguir segurar na mão, tá certo? Você vai conseguir segurar ele sem problemas. Ele é um dos primeiros celulares da Sony que eu senti que não esquenta de verdade, tá certo? Foi o primeiro praticamente. Bom, agora vamos pro hardware. Acabei de falar que ele não esquenta, mas ele é fraco? Não. O processador do Xperia M5, ele é um Helio X10 rodando ele é um Octa, tá certo? Rodando a 2.0 GHz, tá certo? É extremamente rápido mesmo. A sua GPU, o chip gráfico no caso, é a PowerVR G6200, tá certo? Ela ali é um pouco melhor do que a Adreno 330, que é a presente no Snapdragon 801. Ele sai um pouquinho melhor a GPU e no processador assim é mais ou menos igual, tá certo? Já na tela temos aqui um painel IPS em resolução de 1920 por 1080, Full HD de 5 polegadas. A memória RAM ele possui 3 GB de memória RAM, armazenamento interno de 16 GB com slot para cartão de memória de até 256 GB de expansão e a sua bateria de 2600 mAh, tá certo? É uma bateria que vai durar mais ou menos uns 2 dias, um dia mais ou menos de uso. No brilho no máximo no caso, com Wi-Fi e 3G ligado direto sem problema. Vamos falar um pouco da tela. Como eu comentei, a tela ela é de 5 polegadas com painel IPS, ela possui uma cor muito bonita, tá certo? O ângulo de visão dela é realmente sensacional. Eu achei muito bom a parte de ângulo de visão. A parte de angulação dele é praticamente poucas distorções, forasteiros. Tem muito pouca distorção mesmo. Eu gostei bastante da tela. E uma coisa que eu notei é que os pixels são mais concentrados do que a do Z3, por exemplo. Que o Z3 ele é 5,2 e esse 0,2 fazem diferença no resultado final. Uma parte negativa aí fica por conta das bordas laterais, né? Mas a pior mesmo fica para a parte de borda inferior e superior. Elas são muito grandes, principalmente a superior, já que tem a câmera frontal que é gigantesca, ela é de 13 megapixels, né? Ela é enorme. E isso acabou afetando o visual do Xperia M5. A única outra consequência, agora literalmente falando da imagem, eu achei que, por exemplo, o modo super vívido ele não equilibra direito as cores. Por exemplo, se tem um azul meio apagado, ele tenta saturar esse azul, mas a tela não chega nisso. Talvez isso seja uma consequência de software, não de hardware, mas por enquanto fica esse ponto negativo. Bom, agora que falamos da tela, vamos falar do som do Xperia M5. Aqui eu tenho um ponto bem complicado de se comentar, tá certo? Eu não achei ruim o som, porém ele manteve a mesma posição do alto-falante do M4, no canto inferior lateral esquerdo. Horrível! Para você jogar, você tem que afastar um pouco a mão ou você abafa o som e isso pode prejudicar muito o seu alto-falante no futuro, tá certo? É complicado de falar do som porque como ele é uma única saída, ele não é estéreo, ele acaba sendo um som mono. E, por exemplo, o som ele é baixo, ele não é extremamente alto, ele é baixo, porém ele não tem as distorções que você costuma ver, mas não deixa de ser baixo, tá certo? Não tem jeito, pode ser que no 6.0 a Sony aumente um pouco o volume dele e aí adicione um pouco de ruído, uma distorçãozinha ou coisa do tipo, tá certo? Mas eu achei isso bem chato dela manter a posição no mesmo canto desgramado que ela colocou o M4. É realmente desconfortável demais jogar com ele ali, não importa se você vira o telefone de lado ou não, acaba abafando de qualquer jeito.
Bom, e outra coisa é os fones de ouvido. Os fones de ouvido, a Sony inclui o fone de ouvido padrão, que ela mantém desde dos smartphones de entrada até os intermediários. É aquele fone tradicional que ele não entra auricular, ele é aquela parte de plástico tradicional, tá certo? Eu vou colocar uma foto aqui atrás para vocês entenderem qual é o fone, já que não veio o fone nesse caso, tá certo? Agora vamos falar do sistema do aparelho. O sistema do aparelho ele possui a interface personalizada da Sony, a Xperia UI. Então a Sony, a interface ela é bem limpa, tá certo? Ela não está com o visual mais recente, já que ele está no Android 5.0 e será atualizado direto para o 6.0. Então a gente tem algumas falhas, alguns bugs aí, como por exemplo a barra de notificação que não muda, e isso é um problema do 5.0, os temas não são feitos para eles são feitos para o 5.1, por isso que não alteram as barras, tá certo? Não é. Uma novidade que a Sony implementou foi o modo Super Vívido ou o X-Reality, assim como também na parte de som temos ali o Clear Audio Plus, que é uma tecnologia de melhoramento automático de cada música. Ele vai identificar o estilo da música e vai ali dar um controle balanceado ali para você ter a melhor qualidade sonora possível, tá certo? É bom, funciona, é bacana, ele muda assim um pouco o grave e o agudo das músicas, mas se você deixar isso no automático fica ótimo. E como último recurso, a Sony também trouxe para o Xperia M5 o modo Stamina Mode, né? Além disso, ele tem a capacidade de durar 2 dias, mas eu adianto que não dura 2 dias, ele dura no máximo 1 dia com o brilho no máximo. E tem o modo caso de emergência, que você pode precisar extremamente do seu telefone, você entra no modo no modo Ultra Stamina Mode. No modo Ultra Stamina Mode ele vai limitar tudo, você não vai poder navegar na internet, usar o 3G, 4G, nada. Você só vai poder fazer telefonemas, enviar mensagens e ver fotos e vídeos. Nada mais do que isso, o WhatsApp, essas coisas fica restrito o uso. Mas isso é um recurso extremamente importante para aqueles que precisam de bateria extremamente pro resto de um dia inteiro aí, sem problema nenhum. Bom, a câmera traseira possui um sensor de 21.2 megapixels com flash. Vale lembrar e ressaltar que esse sensor ele é um novo sensor da Sony, tá bom? Então aí você tem a filmagem em 4K, você também pode filmar em 120 frames por segundo na resolução de 720p. O 1080 tá travado a 30 mesmo, não tem problema. Outra novidade fica por conta dos vários modos de captura, e uma coisa que vale ressaltar muito aqui é que, por exemplo, no Z3 você não consegue usar o seletor de cenas, o HDR, na resolução máxima. No Xperia M5 você pode usar os 21.2 megapixels e ter o modo seleção de cena. Isso é algo fantástico que nem o Z5 possui essa função de usar a resolução máxima com as configurações. Além disso, também, não só nessa parte de utilizar o recurso máximo, você tem uma redução de ruídos aí incrível, é excepcional. A qualidade de imagens noturnas e dias, assim, é realmente fantástico. O M5 ele tem uma das melhores câmeras traseiras de intermediários, se não a melhor câmera traseira em um intermediário do mercado mundial, posso falar, não é só brasileiro. E como última chave e outra sacada da Sony é que a câmera possui um foco híbrido. Esse foco híbrido ele possui um foco super rápido de 0,250 segundos. Esse é um dos focos mais rápidos existentes atualmente, ele só perde para o Xperia Z3, que possui 0,003 segundos de foco. É extremamente rápido. Bom, agora vocês vão ver uns exemplos das fotos feitas com o M5 na parte da câmera traseira, tá bom? Feito isso, agora vamos falar da câmera frontal, que não é nada pior. A câmera frontal ela possui um sensor de 13 megapixels sem flash. Mas não se engane, só porque não tem flash não significa que ela é ruim. Bom, o sensor da câmera frontal possui foco, tá bom? Ele também possui um sensor incrível, é realmente fantástico. A lente pode parecer pequena, assim, em aspas, mas ela é boa pra caramba. Bom, como comentar? A qualidade da câmera frontal, ela não é incrivelmente fantástica, como é, por exemplo, no Xperia C5 Ultra. Mas, por exemplo, a qualidade de nitidez, a definição das imagens é bacana, é ok, ela é boa. Não é uma melhor selfie do mundo, mas ela fica da hora a foto. Parece uma câmera traseira por exemplo, do Redmi 2, por exemplo, que é o lançamento da Xiaomi aqui no Brasil. Pelo menos o primeiro. Então, a câmera frontal é excepcional, ela é bacana pra caramba, ela tem um ângulo de visão maior, então você vai ter aquelas bordas pretas na tela, mas isso é uma consequência do sensor ser grande angular, no caso, né? Você tem, acho que é 60 graus de visão, ou alguma coisa do tipo assim, ou 90 graus o ângulo de visão. É realmente muita coisa, cabe muita gente na câmera, tá certo? Isso é muito bacana e, novamente, você pode utilizar o recurso máximo com todas as configurações na resolução máxima da câmera. Também vamos ver a câmera frontal, uns exemplos de imagem.
acabamos de falar agora há pouco da bateria, então vamos falar mais a fundo da bateria, tá certo? Bom, vamos comentar. A Sony diz que dura 2 dias. Nos meus testes durou apenas 1 dia e no sufoco. Quando eu jogava, dava umas 3 horas de tela e 6 horas de duração de bateria, tá certo? Isso não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas, por exemplo, se eu quiser, eu fiz o teste para durar 2 dias de bateria e, bom, eu deixei o brilho no mínimo e ele não virou 48 horas no relógio. Ele aguentou 1 dia e suas 6, 7 horas aí, tá certo? No brilho no mínimo, usando poucas redes sociais. Isso aí vai muito ao seu gosto e à sua utilização. Lógico que tem o fator de você utilizar o telefone. Eu usei esses testes com o Stamina Mode ativo. Não deu tempo de fazer com o Stamina Mode desativado. Pode ser que dure mais, acontece em smartphones do tipo isso. Se você pretende comprar um smartphone para bateria, talvez seja melhor você repensar e utilizar outro. Vamos às conclusões aqui. O preço do Xperia M5 aqui no Brasil, ele é um preço sugerido de R$ 2.599. Ele pode ser encontrado na internet por R$ 2.300, R$ 2.200 aí, e em promoção surturas talvez ele chegue a R$ 2.000, R$ 1.800, mas vai demorar muito para isso acontecer. Ele possui um acabamento premium, ele é o primeiro smartphone da Sony intermediário com qualidades de um top de linha. Ele pode sim mesmo substituir o Xperia Z3, ele tem um acabamento quase que idêntico do Xperia Z3 Plus, então definitivamente ele tem um acabamento premium sim senhor, não adianta falar que não. A tela dele é muito boa, a câmera então nem se fala, é sensacional, tanto a traseira quanto a frontal, e ela se destaca mais ainda por ter poucos ruídos e deixar você utilizar a resolução máxima com todas as configurações possíveis que a Sony oferece. Então é isso aí, o único ponto negativo do M5 na minha opinião é por conta do preço, é realmente matador, então isso me deixou extremamente chateado, tá certo? Então fazer o que? Não tem escolha, a Sony manda nos preços e a gente não pode discutir com ela, tá certo? Isso é realmente triste demais. E aí, forasteiros, vocês gostaram do Xperia M5? Você pretende comprar ele ou você já possui? Se você já possui, deixa no comentário o seu feedback sobre o aparelho, isso ajuda muito as pessoas que querem comprar o aparelho. E o preço, você acha mesmo que a Sony vai diminuir ele em 2016? Eu sou o Alexandre e fico por aqui com um review do Sony Xperia M5 da Sony. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!